Bom dia, sejam todas muito bem-vindas a mais um Café com as Leosas, esse nosso programa semanal que acontece no meu Instagram todas as terças-feiras, 8h30 da manhã. Eu sou a Catarina Rutter e se não me conhece, venha me conhecer a partir de agora. Então, toda terça-feira, 8h30 da manhã, a gente faz o nosso Café com as Leosas, beleza? Olá, Thay. Olá, Ana. Para receber material em PDF. Oi, Sandrinha. Aqui até o final. Como é que vocês estão? Olá, Lani. Bom dia, bom dia. Só tô achando uma coisa aqui que eu não tô encontrando. Como é que vocês estão, meninas? Sejam todas muito bem-vindas a mais um café. Todas as terças-feiras, 8h30, a gente vai falar de construção de equipe. Como é que eu construí a minha equipe? Então, se isso faz sentido pra ti, fica aí comigo. Bom dia, bom dia. Agora sim. Gente, toda então. Geni, sejam todas muito bem-vindas, meninas. Hoje a gente vai falar sobre construção de equipe. E esse é um assunto mega importante. Gente, quem é que nunca veio nessa live? Quem nunca veio nessa live, coloca uma gatinha. Quem já veio, coloca um leãozinho, pra eu entender quem é que nunca veio e quem é que já veio. Bom dia, Amanda. Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre construção de equipe. Quem aí já tem equipe? Quem aí tá pensando em construir uma equipe? Como é que tá isso pra vocês? Me contem. Temos uma gatinha aqui, primeira vez. Então seja muito bem-vinda, Lani. Aqui a gente fala, temos a Miriam, tu já veio na live, eu acho. Já te vi nessa live. Sejam todas muitíssimo bem-vindas. Cadê? Aqui. Bora lá. Então, gente, a Bruna entrou agora. Sejam todas muito bem-vindas, quem tá entrando agora. Temos muita gente nova por aqui, então todo mundo que nunca entrou. O que acontece? Toda terça-feira, 8h30, a gente faz o nosso Café com as Leoas, tá? Que é uma live que acontece, a gente fala sobre gestão, negócio e tal. Cada semana a gente envolve algum assunto, sempre relacionando isso com experiência, tá? Que é aqui onde eu sou expert, onde eu sou especialista. E aí, o que acontece? No final, a gente vai falando, no final da live, sempre tem algum exercício, algum resumo e tudo mais. E aí eu libero esse exercício, esse resumo, assim que a gente... no final da live, eu te dou uma senha. Então, vocês têm que ficar aqui até o final, porque vocês vão receber uma senha. Vocês vão pegar essa senha. Com essa senha, vocês vão lá no nosso canal. E quem não tá, o link tá na bio. Depois vocês entram lá e tal. E aí, nesse canal, a gente vai mandar o material. E daí, vocês colocam a senha e vocês recebem o resumo e tudo mais. Então, tem que ficar até o final. Gente, depois não adianta falar assim, oi, Geisa, tudo bem? Como é que tá? Oi, Rê. Não adianta falar assim, mas eu queria, eu tava numa parte... Não. Gente, não pegou a senha, vocês não tem como ter acesso ao material, tá? Porque é injusto com quem tá aqui e consome todo o nosso conteúdo, beleza? Então, toda terça-feira, 8h30, a gente tá aqui juntas. E hoje a gente vai falar sobre equipe. E aí eu quero começar falando o seguinte. A construção da minha equipe, ela foi muito diferente do que o padrão, do que o convencional. Por quê? Quando a gente normalmente empreende e tudo mais, existem alguns princípios aí que a galera começa, eu vou contratar quando tal situação. E o que acontece? Eu, Catarina, tenho TDAH. E eu sempre falo, eu tenho TDAH desde a época que não era moda ter TDAH, porque hoje em dia todo mundo tem. Mas qual é a grande questão? É que eu recebi, não é que hoje em dia todo mundo tem, é que hoje em dia muitas pessoas foram diagnosticadas. Na minha época, o diagnóstico não era tão... não é fácil, mas assim, a gente não tinha esse diagnóstico. Olá, Josi. Olá, Ivani. Sejam bem-vindas, meninas. E aí, o que acontece? Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu comecei, todo esse processo de entender e tudo mais, eu comecei a entender que os meus processos, eles eram um pouco diferentes do que de algumas pessoas.
Ou seja, eu tenho muita facilidade em fazer algumas coisas, mas eu tenho muita dificuldade em fazer outras coisas. E aí vocês vão me dizer, mas cara, todo mundo é assim. Com certeza. Só que, o que acontece? O meu nível de procrastinação para algumas coisas e de... Eu fico evitando ao máximo algumas coisas e essas coisas fazem com que o meu negócio demore muito mais para acontecer em alguns aspectos. Então, a minha contratação, eu começar a contratar pessoas, foi muito inicial. Tanto que lá no início... E até hoje isso acontece em alguns processos. Eu abro mão de ter ganhos maiores pra mim, porque isso eu sei que é no curto prazo. Mas que no longo prazo, isso retorna de alguma forma. Então, hoje, as pessoas que trabalham comigo, elas estão comigo há um bom tempo e a gente vai construindo juntas os processos delas, as necessidades delas baseadas com a estrutura da empresa. Mas... eu sempre falo assim, eu contrato pessoas que sejam melhores do que eu e que principalmente tenham comportamentos e a sua forma de ser muito diferente das minhas. Por quê? Se for todo mundo com a minha energia, com a minha forma de bagunçada de pensar, a gente é muito criativo, mas a gente não operacionaliza as coisas. Então hoje a gente tem pessoas complementares, oi Vivi, que estão comigo para que a gente construa aí esse negócio. E aí vocês vão me perguntar, tá, Cata, mas não, desde o começo sempre foi assim e tal. Não, no comecinho, lá no começo de 2017, eu tava sozinha. Só que, assim que eu consegui que eu consegui assim, ter um pouquinho de lucro no meu negócio, eu fui buscando pessoas. Maravilhosa. Então, gente, importante, aqui tem uma flechinha aqui embaixo. Vocês podem compartilhar essa live para que venham mais pessoas no nosso café. E aí é muito bom, porque a gente fica, né, todas juntas maravilhosas no nosso café. Então, isso é super importante. Porque mais pessoas recebem esse conteúdo. E as Nutris... Gente, e assim, é legal, tá? Vamos pegar o exemplo de Nutris, no caso da Vivi aqui. As Nutris, gente, quem é Nutri, muitas vezes, assim, vocês são tecnicamente muito boas naquilo que vocês fazem. Só que às vezes tem um monte de coisa que é pra administrar que vocês não aprenderam na faculdade, não aprenderam em nenhum lugar. Então, o que acontece? Eu compartilho nos meus grupos. Live, ai, maravilhosa. Que bom. Fico muito feliz em saber. Então, o que acontece? Quando a gente entende que existe um caminho, e esse caminho é buscar pessoas que às vezes que normalmente são melhores do que nós, para que essas pessoas, elas consigam, de alguma forma, fazer com que o nosso trabalho seja cada vez mais eficiente, isso nos ajuda muito. Então, o que acontece? Então, lá em 2017, eu fui contratar a primeira pessoa, e essa pessoa... E assim, gente, entendam, tá? O processo de contratação, ele é muito individual de cada pessoa, mas existem algumas coisas que nos ajudam nesse formato. E assim, quando a gente vai contratar a primeira pessoa, quando a gente vai ter vou ter uma equipe, a primeira pessoa que a gente contrata sempre, a gente não sabe o que fazer. É tipo, sei lá, o nosso primeiro namorado, a gente não sabe muito como lidar com aquilo, a gente tá aprendendo. Então, não se cobrem também essa coisa da perfeição, de eu tenho que saber um monte de coisa. Não, a gente vai aprender no processo. Mas como é que foi? Então, a primeira pessoa que eu contratei foi na época como assistente virtual. E hoje eu penso um pouquinho diferente sobre isso. E eu já vou explicar o porquê. Mas eu contratei uma assistente para que ela me ajudasse com as questões de agenda, de marcar as pessoas, de confirmar, a questão de pagamentos e tudo mais, toda essa parte aí ela coordenava. Só que o que acontece? Eu me lembro que naquela época eu nem sabia muito delegar as coisas pra ela. E aí eu ficava com tudo comigo e eu não conseguia delegar. E essa construção foi vindo muito porque eu tenho uma tendência muito controladora. E eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho essa tendência porque durante muito tempo eu fiz as coisas por mim. Então, quando a gente faz as coisas pela gente, oi Rê, tudo bom? Vamos supor que a Rê faça as coisas tudo por ela. Aí, beleza, ela entendeu que ela tá começando aí um negócio e tal, e ela faz tudo basicamente sozinha. Ela sabe que de alguma forma ela faz aquilo bem feito e que tá funcionando. Quando a gente traz alguém de fora, a gente tem um pouco dessa sensação de querer controlar as coisas, de pensar, será que a pessoa vai fazer tão bem e tal? Isso é extremamente natural. Agora, a gente tem que aprender a lidar com esse sentimento, porque senão a gente vai ficar muito louca. E como é que a gente aprende a fazer isso? A gente vai
olhando para as pessoas, vendo as potências dela e principalmente tendo tempo e disposição para treinar as pessoas. Então, eu tive essa primeira assistente virtual e a gente fazia um formato de trabalhar por horas. Como é que funcionava? Eu contratava X horas dela e aí ela ia, né, fazendo aquele trabalho. Hoje eu discordo bastante desse formato, pelo menos pra mim não funciona também. Eu vou explicar pra vocês o porquê e por que eu não... O virtual também me incomoda um pouco. Beleza, aí contratei a primeira pessoa, tá, não sei o que, depois... só que o que acontece? Essa coisa das horas, do tipo assim, eu tenho tantas horas e tal, isso me incomodava horrores, porque às vezes... Aliás, eu não tinha como controlar, mesmo do meu espírito controladora, e aí eu ficava sempre numa coisa assim, como é que isso vai funcionar? E daí, tipo, às vezes eu pensava, então eu tenho um trabalho... Alô? Então eu pensava, eu tenho uma coisa pra fazer, mas aí ela vai usar 2 horas do tempo dela, e daí eu pegava essas 2 horas e ficava pensando quanto que eu pagava, daí eu dizia, não faz sentido, daí eu ia acabar fazendo pra mim, e eu me sobrecarregava um monte, porque eu ficava... olhando literalmente custo-benefício. Eu pensava, ela vai precisar de 2 horas pra fazer isso, só que 2 horas custam X reais, e com esses X reais eu consigo fazer isso à noite, daí eu não vou delegar pra ela. E aí eu ficava no looping eterno assim, um looping eterno de trabalhar muito. E aí ficava. Alguém já passou por isso? Ou me contem aí, vocês já têm alguém? Deixa eu ver. Vivi, Renata, Alane, Amanda, Miriam, mulherada, me contem. Vocês aí têm pessoas na equipe de vocês? Vocês não têm? Vocês estão buscando? Como é que tá o momento de vocês? Digam aí. Quero saber. Enquanto vocês não me respondem, eu quero saber de vocês, mulherada. Eu quero saber o seguinte. Ainda não tenho. A Amanda ainda não tem. Beleza. E isso é legal, assim. O ainda não tenho é legal porque a gente começa a criar um plano pra isso. E eu vou te dizer, Amanda, fica aqui, porque se eu soubesse disso, eu teria muito mais... não é tranquilidade, mas se alguém tivesse me ensinado como contratar antes de precisar, a minha vida seria muito mais fácil. Mas o que acontece? Beleza. Então, eu fui buscando essas pessoas, essa primeira pessoa e tal. E aí chegou uma hora que a coisa parecia que não andava muito bem, assim. E aí, essa pessoa trabalhava com várias pessoas e tudo mais. E aí, não deu match. Eu adoro a pessoa até hoje, tá? Mas não deu match. Aí, beleza. Aí eu fui acho que pros grupos do Facebook. Na época, grupos do Facebook. Até hoje tem grupos do Facebook. Beleza. Vivi, então, pelo amor de Deus, vai dirigir. Não me responde aqui, socorro. Aí, os grupos do Facebook, maravilha. E aí, achei uma pessoa. Aliás, não digita então, Flor. Aí, achei umas pessoas, entrevistei e tal, e contratei uma pessoa. E aí, eu contratei essa pessoa e tal. Ela trabalhava... Aí, foi a minha primeira pessoa remota, né? Ela era a primeira pessoa que eu contratei. Aliás, meu Deus, a primeira pessoa que eu contratei, ela era aqui de Porto Alegre, mas ela trabalhava remota. Ela trabalhava na casa dela e tal. E aí, acho que uma vez a cada 2 meses a gente se via, um negócio assim. Depois eu contratei uma pessoa que era do Rio ou de São Paulo? De São Paulo, eu acho que de São Paulo. São Paulo. E aí essa pessoa trabalhava 100% remoto. Então ela trabalhava de lá e tal. Como assistente também, mais ou menos a mesma coisa e tal. Só que a ideia dessa pessoa, essa segunda pessoa, já era me dar um tipo de suporte diferente. Então a gente tinha também a gente tinha assim, um escopo de trabalho. Então ela tinha algumas atividades pra fazer. E aí ela recebia uma remuneração para aquilo e ela estimava X horas. Se por um acaso ultrapassasse muito, ela ia me dizer e a gente ia, né, enfim, fazer alguns ajustes e tudo mais. Beleza, só que o que acontece? Isso é muito importante, tá? Essa segunda pessoa, e de novo, eu ainda tenho ela no meu coração. E isso é muito legal, tá? Todo mundo que trabalha comigo, eu tenho uma relação muito, muito legal. Oi, Rita. Como é que vocês... Gente, peraí. E aí... Gente, meninas beleza afro, me digam
Como é que é o nome de vocês? Porque vocês estão aqui direto. E gente, eu sou péssima de nome. É um horror. Mas enfim, essa segunda pessoa que trabalhou comigo, o que acontece, tá? Isso é bem importante. Ela era uma pessoa, assim, incrível, de um coração enorme e tal. Só que ela tinha uma rotina de vida muito desafiadora. Ela tinha o marido dela tinha várias necessidades especiais. Isso tomava super o tempo dela. E aí... Deixa eu colocar aqui, só não perturbe, peraí. Isso tomava super o tempo dela. E aí, o que acontecia? Em vários momentos, tinha um conflito de agenda. E aí, gente, o que aconteceu nesse momento? Isso começou a me gerar uma super ansiedade. Por quê? Eu não queria incomodar ela, porque eu sabia que a vida dela era super desafiadora, só que ao mesmo tempo eu contratei ela pra me ajudar. Então, olhem como isso tinha uma certa incoerência. E aí, aquilo me gerava uma super ansiedade, porque eu queria ajudar, mas eu queria ajudar ela não incomodando, mas ao mesmo tempo eu precisava dela, enfim. Vocês já passaram alguma vez por alguma situação assim? Que vocês, tipo, cara, eu contratei essa pessoa, mas ao mesmo tempo eu não queria incomodar. E aí, porque eu sabia da vida dela. E assim, uma mulher incrível, assim, ela é aquela coisa assim, eu gostaria que ela não tivesse tanto peso na vida dela, porque ela, sabe aquela mulher assim que tu pensava, nossa, que mulher guerreira, só que era ainda hoje deve ser densa a vida dela. E eu pensava assim, meu Deus. E aí, eu sabia que ela se comprometeu comigo. Então, inclusive ela se tornou minha aluna e tal, foi muito legal. E ela se comprometeu comigo, então ela não sabia me dizer não. Ao mesmo tempo que tava desconfortável pra ela, tava desconfortável pra mim, mas a gente ficava naquela relação. E o que acontece, tá? Isso é uma coisa muito importante. Eu sou uma pessoa que assim, eu sou muito intensa. Quem trabalha comigo sabe. Só que ao mesmo tempo, a minha cabeça ela não funciona de maneira linear. Então, por exemplo, hoje a gente vai começar uma parte do nosso evento presencial. A gente vai ter um dia hoje super de experiência incrível. Inclusive, acompanhe os meus stories hoje, porque vai ser muito legal. Então, a gente vai ter esse primeiro evento, esse primeiro dia. E daí, na quinta e na sexta, a gente vai ter o nosso evento presencial. Semana passada, assim, eu já sei desse evento desde dezembro. A gente começou a organizar ele e tal. Semana passada, eu resolvi organizar várias coisas fundamentais pro evento. Isso, pra minha equipe, é uma bosta. Por quê? Porque elas têm que correr que nem umas loucas atrás de tudo, faltando pouco tempo. E eu também tenho que correr que nem uma louca atrás de tudo, faltando pouco tempo. O que acontece? Por que essa dinâmica acontece? Por pior que ela seja. Porque a minha cabeça é muito desorganizada. Quer dizer, mentira, a minha cabeça é muito organizada. Mas a construção das coisas, ela é bem desorganizada. Então, quando eu trabalhava com essa segunda pessoa, ela precisava de uma organização que eu não conseguia entregar pra ela. Porque não é natural meu. E assim, eu tô em vários processos de desenvolvimento, várias coisas hoje não dependem mais de mim. E as pessoas que trabalham comigo estão aprendendo a lidar com isso. E é até importante, tá? Hoje, quando eu contrato, isso é um fator super importante. A minha forma de ser... porque tem coisas que eu não vou conseguir me adaptar, gente. Em função do TDAH. Isso é muito verdade. Quando eu assumi isso, eu falei, a minha cabeça não funciona como a das outras pessoas, ficou muito mais fácil. E aí vocês me diriam, mas Cata, não seria muito mais fácil já ter organizado esse evento há 2 meses antes? Com certeza seria mais fácil. Só que a minha cabeça não pensa assim. Eu trabalho muito bem sob pressão. Isso é um horror. Então eu tô tentando criar estratégias diferentes, mas é uma construção. Então, essa segunda pessoa, ela sofria muito comigo, porque eu precisava, me faz isso agora, e a pessoa não conseguia. E aí a gente teve uma super conversa e tal, e aí não fazia mais sentido, beleza, e ela não, né, e, enfim, super incrível ela e tal, e a gente não trabalha mais juntos. Beleza, e aí eu assumi de novas coisas e tal, fui indo e tal, até que eu entrei no mercado digital. Hello, gente, sejam bem-vindas, meninas, Marta, não sei se é da Aiesa, se for a Aiesa, tô com saudade de ti. E aí, o que acontece? Beleza, a coisa foi indo, foi acontecendo, foi e tal. E aí eu entrei no mercado digital, e aí eu fui buscar a primeira pessoa pra me ajudar com o suporte no mercado digital. E aí eu contratei uma pessoa que ela era de outro estado e tal, e a gente trabalhava remoto. Só que o que acontece? Essa foi a primeira pessoa que tinha um conhecimento técnico que eu não tinha. Isso me ajudou muito, porque eu aprendi bastante com essa pessoa. Porém, só que ao mesmo tempo que eu sou desorganizada, ela também era desorganizada. Ai, maravilhosas. Direto de São Paulo. O que acontece, então? A gente foi entendendo todo o processo e tal, só que eu era muito desorganizada. Oi, amigo, tudo bem? E
E ela também. Então, assim, a gente entregava as coisas, mas era tudo uma bagunça e a gente não tinha muita lógica. Por quê? Ela tinha um perfil muito parecido com o meu, criativo e tal, porém, só que ao mesmo tempo em que ela entregava tudo, ela não tinha uma ordem no trabalho dela. E aí, eu também não tenho ordem, então pensem a bagunça que era. Só que a pessoa, eu aprendi muito com essa pessoa. Inclusive, quando eu contratei outras pessoas, ela estava comigo. E isso foi muito bom porque ela pôde me ajudar a treinar e tudo mais. Porque ela tinha um conhecimento técnico muito bom. Ela já estava no mercado digital há um tempão. Então ela já sabia. Tem que construir página, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo ela já sabia muito mais da dinâmica. E foi fundamental. E aí, beleza. Só que ela também era uma pessoa que trabalhava home office. Tipo, como é que é? Meu Deus do céu, a pessoa que trabalha com isso esquece. Remoto. Ela trabalhava remoto. Beleza. E aí a coisa foi andando e tal, não sei o quê. Só que o que aconteceu? No mercado digital a gente foi crescendo, a gente foi fazendo lançamentos maiores e tal. E aí chegou uma época que eu comecei a entender que eu precisava de alguém pra me ajudar a escrever as coisas. No mercado digital a gente chama de um copy, né? O que um copy faz? Ele entende a minha forma de comunicação, ele entende tudo que eu sou, ele consome meu conteúdo e tal, e a partir disso ele vai construindo. Então, tem que escrever um e-mail falando tal coisa. Hoje em dia, eu não escrevo mais estruturalmente os meus e-mails. Eu direciono algumas coisas e a gente vai construindo baseado. Hoje eu tenho uma equipe que vai pensando nessas questões. E sempre usando a minha linguagem. Por quê? Para que a minha comunidade entenda que é a minha voz aquilo ali. Porque é a minha empresa escrevendo, sou eu escrevendo. Eu só não estou fazendo aquela escrita, mas é a minha voz. Vocês entendem? Beleza. E aí eu fui buscar essa pessoa. E aí isso foi muito legal. Eu busquei uma aluna minha. Não, na época uma mentorada minha. E ela começou a trabalhar comigo e tal, não sei o que, foi muito bom. Só que o que acontece? Pra ela, e isso é importante, ela era uma pessoa... Oi, Ale! Essa mentorada, ela era extremamente organizada. E pra ela, era muito dolorido a minha desordem. Por quê? Só que isso é importante, tá? Como mentora, a minha ordem, ela é muito maior do que... Ai, maravilhosa! Do que como gestora. A minha gestão, ela é assim... enquanto mentora, eu tenho uma linearidade. Me perguntem por quê. Não sei. De acordo com os meus papéis, eu tenho formas de funcionar. E aí... ela me conhecia como mentora e eu sempre falei, qualquer pessoa que trabalha comigo tem que lidar com a desordem. Porque eu sou essa pessoa. Isso é uma verdade. E aí, beleza. Aí ela começou a trabalhar comigo e ela era muito boa no que ela fazia. Só que ela tava começando no mundo da copy. Ela tava estudando copy. E aí, e ela tinha um outro trabalho, então ela precisava de 3 dias de antecedência, 4 dias. E eu não podia dar isso pra ela. Então a gente ficou trabalhando juntas um tempo, tal. Depois eu continuei sendo mentora dela. Mas a gente viu que ia ser muito mais difícil esse nosso trabalho. Beleza. Só que nesse meio tempo... eu tinha... já tava com uma pessoa, na verdade, a Thay, que hoje tá até hoje firme, forte, reluzente aí. Que a Thay chegou um dia e falou, Kátia, ela me conheceu no evento. Eu participei, eu trabalhei com o Google dentro de um projeto chamado Ela Pode, que era patrocinado pelo Google, né? E eu era uma das pessoas que... como é que era o nome? Eu era responsável, uma das responsáveis no projeto. A gente replicava conteúdo, então era muito legal. E aí, nessa época, a gente teve um evento que era um mentoring sei lá, day. Alguma coisa nesse... A gente ia pra um parque e mentorava as pessoas enquanto a gente caminhava no parque. Era bem legal. E aí, a gente ajudava as mulheres, conversava com elas, dava estratégia de negócio enquanto a gente caminhava no parque. Foi muito legal. E aí, beleza, chegamos lá. E aí, multiplicadora, obrigada, Taizinha. Tá aí até hoje, nesse lugar de me ajudar. E aí, o que acontece? A Thay era fotógrafa do evento e tal, beleza, a gente se conheceu, tá? Aí depois de, sei lá, aí veio a pandemia. Porque o evento foi tipo uns 5 dias antes da pandemia, eu acho, uns 10 dias, sei lá. Aí veio a pandemia. Aí, beleza, veio a pandemia e tal. E aí, obviamente, todo mundo em casa e tal. Eu trabalhando sozinha. E aí... Eu tava trabalhando sozinha? Não me lembro. Sim, tava trabalhando sozinha. Aí... não, mentira, não tava trabalhando sozinha. Olha que louca. Eu tava trabalhando com a pessoa que era remota e tudo mais. E lançamento, não sei o que e tal. Beleza. Aí... quando tava já, assim, a pandemia já tava mais, as coisas já estavam um pouco mais tranquilas, a gente já tava saindo de máscara e tal, mas a gente já não tava mais recluso em casa, acho que foi quase um ano depois do começo, né?
A Thay chegou um dia e falou, Cata, eu quero fazer umas fotos tuas. Aceita fazer uma sessão de fotos, não sei o que e tal. Aí ela foi no escritório, de máscara, todos os protocolos seguimos e tal, não sei o que, e a gente fez umas fotos. E foi muito legal. E aí, na época, ela falou, a gente começou a conversar e tal, eu falei que eu tinha uma mentoria e tudo mais. E aí, aí a gente começou a conversar mais detalhadamente. E aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu vou te mentorar e tal, e vamos fazer fotos, tipo, acho que era a cada 2 semanas, tal, pra gente atualizar, pra ter um monte de foto, conteúdo legal e tal, beleza. E a Thay começou a trabalhar comigo dentro da parte de fotos. E aí a coisa começou assim, era só fotos e tudo mais. Aí chegou um momento que a gente ainda tava, olha aí, me desorganizei das coisas. Essa menina de copy ainda tava trabalhando comigo, isso foi antes dela sair. E aí a gente fez um projeto do Dia da Mulher, que era todas elas em uma só. E aí eu pedi pra Thay me ajudar na questão de conteúdo. E ela, a menina da copy e a outra que trabalhava remoto, a minha assistente, nós 4 montamos esse evento, que era no Dia da Mulher e tal. A gente fez todo um conteúdo pensando em todas as mulheres, todos os lados de uma mulher e tudo mais. Foi muito legal. A gente fez uma campanha super legal e tal. E a Thay começou a trabalhar comigo com essa questão de conteúdo. Ela me ajudou a criar as artes, tudo mais, escrever, blá. Isso aconteceu e aí a gente começou. E aí o que acontece? A Thay foi a primeira pessoa que começou a trabalhar. Ela era de Porto Alegre, então eu tinha um escritório físico. Então a gente começou a trabalhar presencial algumas vezes. E aí a coisa foi acontecendo. Essa menina da copy saiu, a gente começou meio que a assumir a copy. E a menina que trabalhava remoto também e tal, a gente foi fazendo meio que uma força-tarefa e tal. Até que eu tô só pensando na ordem das coisas. Beleza, aí as coisas foram acontecendo, tal, tudo foi indo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a entender que trabalhar presencial junto funcionava muito melhor pro meu formato de ser. E aí as coisas foram indo e tal, a Thay foi assumindo algumas coisas, mas só que naquela época, não sei se a Thay tá aí, ela vai lembrar. Ela ia pro escritório, acho que uma vez por semana no começo. E a gente passava, às vezes, não sabia o que delegar pra ela. A gente tava ali e ela dizia... E aí ela ficava, tipo, eu fazendo mentoria e ela me acompanhando ali. Só que o que acontece? Isso, na época, entre aspas, foi um desperdício de tempo pra maioria das pessoas, porque, cara, ela ficava do meu lado meio que sem saber o que fazer. Só que ela foi entendendo como é que eu funcionava. Ela foi entendendo como é que eu era. Ela foi entendendo quais eram os meus valores, a minha dinâmica de trabalho, tudo mais. Isso foi muito importante. E aí, beleza, nesse meio tempo, a pessoa que tava trabalhando comigo... remoto, ela disse que não conseguiria mais me atender. E aí eu fui buscar outra pessoa e tal, busquei outra pessoa que também era remoto e tal, e ficamos no time, nós 3, eu, a Thay e essa outra pessoa. E as coisas foram fluindo e tal, só que essa outra pessoa, o que acontecia? E só pra vocês verem como as coisas foram andando, tá? Não foi uma coisa linear essa construção de equipe. Essa outra pessoa, ela... Assim... Ela era, de novo, que nem eu, muito criativa, porém, ela tinha uma certa desordem em alguns processos. E isso dificultava muito o meu trabalho e principalmente o trabalho da Thay, que estava ali me dando suporte com a questão de conteúdo, de algumas coisas e tudo mais. Beleza. Até que eu comecei, e aí um dia eu falei com a Thay, falei, cara, a Thay já sabia de todos os meus processos. Falei, Thay, o que tu acha de tu ser minha assistente no processo? Porque ela sempre dizia, Cata, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? E aí foi que a gente ela começou a trabalhar 2 vezes por semana e tudo mais. E aí, até que chegou uma fase que a gente... meu Deus, a pessoa que não tem a lógica. Que a gente tava trabalhando, então nós 3, eu, a Thay e essa outra menina. A Thay já começou a me auxiliar com mais coisas. E aí essa menina que trabalhava com a gente e tal, que era, assim, uma pessoa incrível. A gente foi pro Rio juntas, toda a equipe, a gente fez gravação lá e tal. Depois ela veio pra cá, a gente também fez uma imersão de uma semana no escritório em Porto Alegre, desenhando fluxo e tal. Foi muito legal. Mas aí a gente viu que a coisa não fluía tão bem. E aí eu convidei a Thay pra assumir mais coisas e tudo mais, e ela foi ingressando em alguns processos. E aí foi muito legal mesmo, assim. Hoje ela tá cada vez mais dentro do time e tudo mais. E o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente tinha uma dificuldade, porque no escritório, no meu primeiro escritório, era tudo aberto. Né, inclusive. Um espaço grande, tá, mas era tudo aberto, não tinha parede, não tem nada. Então, é uma sala grandona, que tem sala de reuniões, tem uma cozinha, tem negócios de projeção e tudo mais, só que não tinha parede. E aí, o que acontecia? Era muito difícil pra gente. E a gente dizia, como vai ser bom quando a gente vai ao escritório, Até que chegou uma época, no começo do ano passado, que eu falei assim, quer saber, vamos à luta, tal. E apareceu um escritório muito legal, meio que a minha cara, que tem um espaço na rua, né? E aí eu aluguei o escritório. E aí eu falei, tá, negócio é o seguinte, vamos ter escritório. E aí, porque o que acontece? Esse primeiro local,
era a garagem da casa da minha avó, que foi o meu primeiro escritório. Eu já contei essa história pra vocês, não sei se vocês lembram. Só que o que acontece? Nesse meu primeiro escritório, eu não conseguia dar acesso a ninguém, porque afinal de contas era a casa da minha avó. Então, assim, não tem como eu pegar e falar, tá aqui. Até por um acordo que eu tinha feito com a minha avó. Porque o que eu fiz? Eu investi bastante lá, porque eu não ia ter custos altos de locação e tudo mais. Só que foi um investimento super grande na reforma do lugar. Mas a gente tinha esse acordo, beleza. Aí, tínhamos esse acordo, ó, fomos pro escritório físico, segundo escritório, aonde temos salas, tem a minha sala, tem a sala do time, tem uma sala de reuniões e tudo mais. Não é um espaço grandão, mas funciona super bem pra gente. E a Thay, e todo mundo tem autonomia pra isso. Beleza. E aí a coisa começou a acontecer e tal. A gente foi assumindo alguns processos. A gente tinha uma pessoa que trabalhava no financeiro com a gente, saiu, depois veio outra, depois saiu. E a gente foi ajustando as coisas. E aí, a gente tem hoje uma super parceira, a Camila, que trabalha com a gente em vários processos. Ela é a pessoa que me transforma visualmente. Ela faz maquiagem, cabelo e tal. E ela é super nos acessória em várias coisas. Ela é super parte do nosso time, assim, e é uma pessoa incrível. E aí a gente começou a fazer coisas, tal, não sei o quê. Até que, há alguns meses, a gente tava com uma super dificuldade de conteúdo e tal. A gente foi entendendo. E aí a gente chamou... a gente começou a conversar com uma das nossas alunas e mentorada, que é a Lê. E aí a gente começou a entender tudo, né, como é que ia ser. E aí a Lê assumiu, já explico. E aí a Lê assumiu a questão de conteúdo. Então, ela assessora as mentoradas e ela faz a questão do conteúdo. Então, hoje, como é que a gente funciona, tá? Hoje temos eu, um braço direito, assistente, tudo mais. Tráfego, conteúdo e a Camila, que nos dá suporte em alguns momentos. Então a gente tem aí um time de 5 pessoas. O que acontece? Eu adoro. A gente hoje vai 3 vezes por semana normalmente pro escritório. Às vezes vai 2, às vezes vai um pouco mais e tal. Hoje a gente trabalha de maneira híbrida. O que significa isso? A gente trabalha, por exemplo, hoje eu tô fazendo essa live de casa, daqui a pouco eu vou pro escritório e tal. Segundas-feiras é um dia que a gente raramente vai pro escritório. Mas a gente trabalha de maneira híbrida, ou seja, alguns dias a gente trabalha de casa, alguns dias a gente trabalha do escritório e tudo mais. Só que a gente não tem essa coisa de ter todos os dias, mas ao mesmo tempo a gente tem as nossas demandas e tudo mais. E aí o que acontece? Hoje, eu acredito muito sim. Todo mundo que trabalha comigo são pessoa jurídica, tá? A gente faz eu contrato as empresas dessas pessoas para trabalhar comigo. Então é uma contratação PJ. E essas pessoas, elas também fazem outros projetos paralelos. A Thay faz fotos, mas ela é fotógrafa originalmente, né? A Lê também trabalha em outros projetos e tal. Funciona muito bem assim. Porém, dentro dessa estrutura, elas não trabalham dentro dessa... Por exemplo, a Thay nessa questão de suporte. Até onde eu sei... ela não trabalha com outros projetos. Por quê? Porque quanto mais demanda a gente tem, mais a gente vai construindo isso. Isso foi muito legal. Porque o que aconteceu em todo esse caminho? Quando a gente foi construindo... Gente, olá, Ladeira! Gente, olha que legal. Hoje eu vou fazer o que o Ladeira fez comigo há 3 semanas. E aí, o que acontece? Quando a gente foi entendendo, contratando, aumentando, tudo mais, fazendo isso, a gente foi ajustando as demandas e sempre trazendo o princípio básico do que a gente tem aqui, que é a gestão através da experiência. Então, seria muito incoerente da minha parte, em alguns momentos, fazer o seguinte. Falar assim, gente, eu acredito muito em experiência, eu vivo experiência, eu trabalho com experiência, mas eu não vou olhar para isso dentro do meu negócio. Então, dentro da nossa estrutura, a gente pensa muito em experiência. Então, toda a forma de construção de equipe está baseada nesse local, nesse olhar. E como é que a gente construiu isso? Entendendo todas as demandas que a gente tinha dentro do negócio e estabelecendo... atividades para essas pessoas. E aí a coisa foi acontecendo, porque eu sozinha não ia conseguir. Então, assim, hoje, inclusive, isso é até uma questão importante, tá? Hoje, o meu negócio, basicamente, ele é muito focado na questão de consultorias, de mentorias, de alguns projetos que a gente faz de gestão. E a gente tem um braço dentro do mercado digital que a gente está trabalhando muito forte, mas ele ainda não é o nosso principal. Por quê? Porque eu entendi hoje que na nossa estrutura a gente precisava de time para algumas coisas acontecerem, porque eu não conseguiria. Assim, eu consigo ficar 5 horas dando aula para vocês, mas eu não consigo passar 5 horas não olhando, escrevendo sozinha e tudo mais. Não consigo.
Eu consigo ficar 10 horas gravando aula, mas eu não consigo ficar, sei lá, 3 horas escrevendo post. Isso seria muito mais fácil se eu conseguisse, mas eu entendi que eu não consigo. Então a gente foi entendendo, foi construindo tudo mais, e a coisa, e o nosso mercado, e o nosso negócio foi acontecendo, a gente foi escalando, a gente foi tendo mais espaço no mercado. E aí, como é que então vocês vão fazer isso? Qual é o primeiro princípio para vocês olharem isso? E vocês vão receber esse conteúdo, tá? Vocês vão listar todas as tarefas que vocês fazem hoje no negócio de vocês, todas. Então, assim, sei lá, eu marco a minha agenda, eu faço os pagamentos, eu crio conteúdo, eu faço live, quem tem escritório físico, gente, eu vou no supermercado, eu passo aspirador de pó, todas essas coisas que quando a gente começa a gente faz. Então, todas as atividades que vocês fazem, vocês vão construir ali dentro desse material que vocês vão receber em PDF, tá? Então, tudo bonitinho ali. Eu faço, e assim, listem todas as tarefas, porque a gente precisa entender, vocês precisam tangibilizar quanto tempo vocês usam dentro do negócio de vocês. Então, beleza, eu tenho aqui, eu faço todas as coisas, eu vou na gráfica, quem vai na gráfica, deixa eu pensar o que mais. Eu faço mentoria, dentro das minhas mentorias eu faço plano de ação, eu tenho hot seats com as pessoas, todas as coisas dentro de consultoria, eu faço visita técnica, eu faço reunião de alinhamento, tudo que vocês fazem. Então, se eu sou nutricionista, sei lá, as minhas consultas, o tempo que eu gasto pra montar o plano alimentar, não sei, tá, gente? Cada um dentro da sua área. Se eu sou fotógrafa, o tempo que eu faço, que eu preciso tirar as fotos, o tempo que eu preciso editar, o tempo que eu preciso entregar, subir no negócio lá, enfim. Cada uma dentro da sua área, vocês vão entender todas as tarefas que vocês fazem. E aí, depois que vocês vão entender todas essas... Isso, gente, isso é uma construção, tá? Não é do dia pra noite. O que eu recomendo? Que vocês tenham isso, quem é mais digital, dentro de um bloco de notas, no celular e tal. Quem não é, imprime e vai escrevendo. Vocês vão listando todas as coisas que vocês fazem. Tudo. Ah, eu vi que eu faço tal coisa, então lista. Eu vi que eu faço não sei o quê. E vocês vão listando tudo isso. E aí do lado vocês vão colocar quanto tempo que vocês estimam que gastam com isso. Então, por exemplo, se eu tenho X hora, sei lá, se eu faço tal tarefa, se eu, sei lá, montar um plano de ação para as minhas mentoradas, eu preciso de 30 minutos para aquilo ali. Então, eu vou listando quanto tempo eu faço todas as minhas coisas, tudo. Quando eu entendo isso, eu vou começar a estimar o que dentro desse processo eu consigo delegar, que faz sentido, porque às vezes vão ver que vocês fazem um monte de coisa, que vocês gastam muito tempo e que isso não volta financeiramente para vocês. Então, por exemplo, sei lá, fazer as cobranças, emitir nota fiscal, marcar as agendas. Hoje, se eu fizer isso, não faz sentido. É muito melhor eu ter pessoas comigo que vão me ajudar nesse processo e que vão liberar o meu tempo. Então, a gente vai entendendo isso. Por exemplo, mentoria. Eu não encontrei uma forma de delegar isso ainda. Porque eu estou construindo uma metodologia. Eu ainda não entendi detalhadamente como é que eu delego isso. Então, não faz sentido para mim delegar isso. A questão de quando a gente faz consultoria de experiência. É o meu próximo desafio, entender todas as etapas do processo para que a gente consiga construir uma metodologia e construindo essa metodologia a gente consiga treinar pessoas. Então, o processo é sempre esse. A gente entende quais são as nossas tarefas, a gente entende o tempo gasto e a gente começa a criar um plano de construção de equipe. Não é do dia pra noite que a gente constrói isso, mas a gente consegue entender. Isso, pelo menos no meu caso, diminuiu horrores a minha ansiedade. Porque eu pensava o seguinte, beleza, eu já sei mais ou menos um caminho. E até hoje. Então, por exemplo, e aí é importante, tá? Cada pessoa que vocês contratarem, vocês têm que munir essa pessoa de informações. Então, por exemplo, pra mim é muito difícil escrever as coisas, tipo, no momento de escrever. Mas funciona muito bem mandando áudio. Então, o que eu faço? Tem que escrever. Agora a gente criou dentro da nossa linha editorial, Oi, Vanessa, a gente criou uma linha editorial que é a GNP, achei na galeria e não postei. Por quê? Eu tenho 140 mil fotos, ou até um pouco mais no meu celular. E eu já vivi experiências incríveis, só que eu não posto porque eu sou uma sem noção. Então, o que a gente fez? Eu fui lá no começo da minha galeria e comecei a buscar fotos de situações que eu vivi, que estão relacionadas com o meu conteúdo, relacionadas à experiência e tudo mais. E aí, o que a gente fez? Pegou todo esse negócio e eu fui construindo. Então, assim, qual é a história desse post, dessa foto? E eu fui construindo com a equipe. Então, eu vou lá e mando um áudio. Então, isso é uma forma de gerar um conteúdo, mas transcrever isso e gerar um post, eu não faço mais. Então, eu fui entendendo como é que a minha dinâmica funcionava. Tô dizendo pra vocês que é o único caminho? Claro que não. Cada uma de nós vai ter a construção da sua equipe. E tem pessoas que vão dizer, pra mim não faz sentido, eu prefiro trabalhar mais, beleza. Vão ter pessoas que
vão dizer, não, eu quero contratar desde o primeiro dia e tudo mais. Não acho que tenha um certo e errado, eu acho que tem aquilo que mais faz sentido pra ti. Quando eu entendi as minhas necessidades, as minhas demandas e tudo mais, e entendi no que eu era boa, eu fui entendendo como é que eu ia viabilizar isso. Lembrando, dentro de uma estrutura financeira saudável, porque eu tinha sempre um limite das coisas. Não tem coisas que eu adoraria ter, mas não faz sentido. Então, tudo isso, quando a gente vai entendendo e a gente vai relacionando aí quais são... E aí tem até um pouco dos objetivos pessoais de vocês. O que vocês querem para a vida de vocês? O que faz sentido para a vida de vocês? Qual é a realidade financeira de vocês quando estão começando a empreender? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela tinha recebido uma herança e ela tinha aí, sei lá, acho que 800 mil reais. E aí ela ia começar a construir o negócio dela com 100 mil. Ótimo. Assim, alguns passos são dados nesse momento que eu não tive esses passos, esse impulso. Então, assim, cada realidade é uma realidade. E você tem que entender isso. Por exemplo, no meu caso, eu não tenho filhos. Eu tenho um cachorro, mas eu não tenho filhos. Eu sou casada, então eu tenho uma estrutura de casa que não é só minha responsabilidade, isso me ajuda, e eu não tenho filhos. Então, teoricamente, eu tenho mais tempo. Então... Agora, sei lá, a pessoa tem... E eu não tô dizendo que é justificativa, tá? Mas a pessoa tem 3 filhos, tem não sei o quê, trabalha em 2 empregos, tal. Naturalmente, o tempo dela, ela vai ter que ou fazer uma gestão de tempo muito melhor, ou ela... Enfim, a coisa vai ser mais difícil. Então, é entender cada cenário. Mas é entender o seguinte. Pra mim, equipe é um lugar de treinar muito, assim. A Thay hoje, que é o meu braço direito, ela foi treinada, e até hoje com todas as minhas necessidades. A gente foi entendendo quais eram as necessidades que eu tinha, e eu fui muito pacientemente explicando para ela cada detalhe do processo. E isso me ajudou muito. Isso fez com que eu tivesse muita tranquilidade na hora de fazer o que precisava ser feito. Só que ao mesmo tempo, gente, é uma construção. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Ter paciência, é olhar pra pessoa e dizer, peraí, eu vou ter... eu vou te treinar. E é explicar as coisas. E uma coisa principal, tá? Entender o seguinte. A tua equipe tá ali pra te ajudar. E se tu fizer um bom trabalho, essa equipe vai querer crescer muito contigo. E tu vai fazer com que a equipe cresça. Mas, ao mesmo tempo, não tenha... Tá assim, show, Rê. Mas, ao mesmo tempo, não tenha medo de treinar as pessoas. Não tenha medo de entregar o teu melhor pras pessoas. Não tenha... Isso é uma coisa muito importante, porque se tu tem a consciência de que ninguém é tu, eu sei que eu falei bem gaúcho, se você tem a consciência de que ninguém é você e que ninguém vai fazer o que você faz, porque isso é simplesmente você, fica muito mais fácil, porque a gente se sente segura e a gente delega as coisas, a gente treina as pessoas. E treinar uma pessoa com capacidade, né, entregar o teu melhor pra uma pessoa é o melhor que tu pode fazer pra tua empresa. Eu tenho muita gente que eu vejo que a pessoa, cara, ela não transfere a sua... ela não transfere o seu melhor para as pessoas que acompanham ela. E que acompanham, não, que trabalham com ela. E aí ela sempre vai ser sempre uma bosta. Vocês entendem? Tipo, não tem como a pessoa evoluir. Porque ela não tá entregando o melhor dela. Então a gente tem que entender e entregar o nosso melhor para as pessoas. Treinar as pessoas com o nosso melhor. Isso faz sentido para vocês? Me digam aí. E aí, gente, isso é muito importante. Quando a gente tá falando do nosso negócio, a gente tem que ter uma consciência. Vocês vão fazer as coisas, vocês vão começar a ter fluxo de caixa, vocês vão começar a ter coisas. E aí tem um ponto muito importante. No momento em que vocês pegam e pensam, estou rica, estou ganhando muito dinheiro e tal. E vocês pegam o salário de vocês e colocam lá em cima, vocês pegam e, sei lá, aumentam horrores o salário de vocês, o prolabore de vocês, na verdade. O que vocês estão fazendo? Vocês estão dificultando o processo de contratação de vocês. No momento que vocês criam um custo de vida muito mais alto, que o negócio de vocês às vezes pode suportar, vocês estão dificultando todo o processo de contratação. Por quê? Não vai ter margem de contratação. Porque, afinal de contas, vocês estão ocupando parte desse dinheiro para a vida pessoal de vocês. Então, o que é o mais recomendado, se viável? Crie um custo de um estilo de vida mais simples. E eu digo isso do lugar de quem já se ferrou. Crie um estilo de vida o mais simples possível para que vocês construam caixa. Para que vocês construam... para que o negócio de vocês tenha uma estrutura melhor e que a partir disso vocês possam, no momento em que vocês têm essa estrutura melhor,
aí sim vocês podem aumentar o prolabore, o salário, enfim, a retirada mensal, semestral, sei lá como é que vocês fazem do negócio de vocês. Então, o primeiro passo é fazer com que essa empresa, e aí é muito isso, tá? A empresa de vocês tenha uma estrutura. Eu gosto de falar que o negócio da gente, quando a gente pensa em experiência principalmente, tá? É como se fosse um bebezinho. Então, no começo ele é extremamente sensível. Vamos pensar no bebezinho. Então, nos primeiros 3 meses, quando alguém tá grávida, a pessoa evita contar, porque pode ser que dê alguma coisa errada. Então, a gente evita contar. A gente é ótimo, né? Aquela que não tem filhos. Mas, enfim, evita contar nos primeiros 3 meses. Beleza. Passou dos 3 meses, a gente começa a contar. Ou seja, nosso negócio, quando vocês estão construindo, criem pra vocês, fiquem com vocês. Minha visão de mundo. Começou a acontecer, esse negócio tá na barriga de vocês. Então, vocês têm aí 5 meses. Beleza, já vou te responder. E aí vocês vão ter 5 meses pra fazer com que esse negócio aconteça antes dele ser lançado. Vamos pensar só na estrutura, tá? De ordem cronológica. Até que chega uma hora, com 9 meses aí, que esse negócio nasce. A partir disso, quando um negócio nasce, quando uma criança nasce, ela é 100% dependente da sua mãe e do seu pai. Mas principalmente da sua mãe por questões biológicas, como amamentação, bibibibobobó. Quando o nenê sai da barriga, ele não entendeu que ele saiu, então tem essa questão de estar perto da mãe e tal. Beleza. Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, aí, beleza, quando nasceu, aí depois que a criança vai tendo alguns meses, ela vai começando a criar um pouquinho de independência. Então, por exemplo, no começo nem o pescocinho dela ela aguenta, ela tem que ter alguém pra segurar. Em algum momento, ela já vai ter o pescocinho mais firme. Então, cada passo que a criança vai dando, ela vai começando a construir uma independência. Chega uma hora que a criança tá maior, que ela já engatinha, depois que ela anda sozinha, aí depois que ela come... começa a comer comida, aí depois que ela... Enfim, ela vai criando uma independência. E aí chega uma hora que essa criança vai se tornar um adolescente, depois um adulto e tal. E se vocês fizerem um bom trabalho, cada vez menos esse filho vai precisar de vocês. Ele vai querer estar perto, mas ele vai precisar menos de vocês. O negócio de vocês é a mesma coisa. Só que o que acontece? Tem muita gente que começa a empreender, começa o negócio e depois de 2 meses acha que esse bebê já é um adulto. E foda-se, eu vou tirar dinheiro daqui e tudo mais. E aí o que acontece? A gente pode correr o risco de matar o nosso nenê. Então, no primeiro momento, uma mãe, ela se doa muito pra esse filho. E esse filho, qual é a parte gratificante de uma mãe? Gente, parece que eu já tive 3 crianças, né? Qual é a parte gratificante de uma mãe? Às vezes essa criança sorri, é ver que tu criou aquilo. Porque a criança não vai te dar nada no primeiro momento. Não existe uma troca. Existe aquela sensação de se sentir completa. O negócio vai ser a mesma coisa. No começo, a não ser que você seja alguém fora da curva, mas raramente isso acontece, o negócio você não vai sair sendo, meu Deus, que lucrativo, que gigante e tudo mais. E muitas vezes as pessoas, elas fazem isso. Elas matam aquele filho o tempo todo, elas vão sugando. E aí o que acontece? Ou aquele nenê morre, ou aquele nenê, ele vira o tempo todo nenê. Ele não se torna um adolescente, um adulto, ele não começa a ser independente. Ó, respondendo a Rê. Qual foi o seu primeiro e as primeiras tarefas que você botou pra Thay fazer? Como você organizou essa linha de tarefas? Qual era o seu gargalo naquele momento? Beleza, Rê, eu vou te responder uma parte, mas se tu quiser entender todo o processo depois dessa live inteira, vale a pena tu assistir, porque eu contei todo o processo. Mas assim, eu comecei a contratar em 2017 pra 2018, lá no começo. Eu tinha uma assistente que trabalhava remoto e ela trabalhava por horas, mas não rolou bem. Quais são as primeiras tarefas? Que eu fui entendendo. Eu fui construindo, listei todas as minhas tarefas, tá? Tudo. E eu entendi quanto tempo eu usava para as tarefas. Inclusive, esse é o material que vocês vão receber. Quem ficar até o final vai receber a senha. Entendi todas as tarefas que eu tinha. Tudo que entrava no meu escopo, barará. E aí eu fui entendendo quais eram as tarefas delegáveis. Esse rolê do filho faz total sentido. Pensem assim que vai ser muito mais fácil. Porque a experiência de vocês enquanto mãe de um negócio, digamos assim, fica muito mais inteligente. Então, o que eu fui? Como é que eu fui listando? Listei todas as tarefas, entendi o tempo que eu gastava com elas. E aí fui entendendo, beleza, se eu tinha tais tarefas e gastava tanto tempo com elas, quanto que eu precisava, quanto que eu recebia por isso? E quanto que isso era difícil no meu processo. Então, por exemplo, gente, uma agenda. Agenda pra mim é um saco. Por exemplo, tem que confirmar um dia antes, tem que mandar o link. Eu sempre me embananava nisso. E é uma coisa simples, só que eu me embananava. A Thay é extremamente mais metódica do que eu. Então, ela faz isso meia hora antes, ela envia, não sei o que, ela faz tudo organizado. Funciona bem. Então, eu fui vendo todos esses pontos. Por exemplo, emitir nota fiscal. Gente, eu me enrolava horrores pra emitir nota fiscal. Porque, tem que isso aqui. Eu fui delegando essa tarefa. Então, tudo aquilo que eu entendia que eu procrastinava mais do que me ajudava, eu fui delegando. Por exemplo, mentoria. Não tem como delegar mentoria. Por exemplo, live. Tô fazendo uma live. Não tem como.
Então, tem coisas que nunca vão ser delegáveis, tem coisas que ainda não são delegáveis. Mas eu fui entendendo exatamente. Pra quem não sabe o que é gargalo, tá, gente? Vamos pensar. Sei lá, não sei se vocês não sabem o que é gargalo, mas vamos pensar numa garrafa. Não tem nenhuma garrafa. Vamos pensar numa garrafa de vinho, tá? Tem um determinado líquido ali dentro. Quando vocês viram essa garrafa de vinho, a gente tem um líquido ali e aí tem a boca da garrafa, sei lá. Essa boca, ela é menor, ou seja, eu tenho uma quantidade grande de líquido que demora mais tempo para sair porque a saída dela é menor. Isso a gente chama de gargalo dentro do mercado de negócios, dentro dessa questão de gestão, e quando a gente pensa em experiência também. Às vezes as experiências têm um gargalo que dificulta o processo. Então, como é que a gente soluciona esse gargalo? A gente vai entendendo como é que eu vou fazer com que esse caminho fique assim e não mais assim, para não depender mais de alguma... Não tem uma tarefa que nos trava. Então, eu identifiquei os meus gargalos, eu fui entendendo onde é que travava e eu fui delegando essas tarefas. Só que assim, quando eu comecei a delegar, eu gastava menos tempo na tarefa, mas eu gastava muito tempo treinando as pessoas para fazerem aquela tarefa. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental para quem começa a ter equipe. Ter paciência para treinar as pessoas. Não para treinar no sentido você tem que fazer exatamente desse jeito, mas para treinar explicando por que aquilo é importante, como é que vocês faziam e qual é o resultado final que vocês esperam. Tipo, eu espero isso desse processo. E aí, às vezes, inclusive deixar a pessoa construir o processo dela e te apresentar, entender, e tá ali sempre perto para acompanhar e validar. E nesse ponto, o presencial, o híbrido para mim, funciona muito bem. Porque grande parte dos insights que eu tenho, das coisas que eu treino, principalmente a Thay, elas não vêm do digital, elas vêm do presencial, elas vêm da troca. E aí, o presencial também tem uma coisa muito boa. Deixa eu só desligar esse ar-condicionado. Tá, muito feio. O presencial tem uma coisa muito boa, que é o seguinte: ele nos faz conhecer as pessoas que estão com a gente. A gente tem mais proximidade, a gente tem mais troca. A gente conhece as histórias, a gente conhece as vivências, a gente conhece, sei lá, o que pra pessoa é importante. E isso gera uma conexão muito mais profunda. Isso ajuda muito na construção de um negócio. Então, gente, basicamente é isso. Foi assim que eu construí minha equipe. Tendo, assim, um alinhamento. Eu busco muito alinhamento de valores e comportamentos diferentes. Acho que esse é o resumo. Eu busco pessoas que estejam alinhadas comigo, em termos, né, o que é importante pra mim também é importante pra pessoa, mas que tenham comportamentos diferentes, que a forma de operar as coisas sejam diferentes. Então, por exemplo, se eu tiver num bando de pessoas criativas e nenhuma executora, ferrou o nosso processo, a gente não vai conseguir fazer nada. Deixa eu passar pra vocês a senha do nosso papo de hoje, pra vocês pegarem o material e fazerem esse exercício, tá? Vocês vão conseguir pegar lá no nosso canal do Telegram. A senha é equipe. Equipe é a nossa senha. Então, equipe. Vocês vão pegar, a gente vai liberar esse material lá no Telegram. Então, de novo, a senha é equipe. E aí, vocês vão pegar, baixar esse material lá e vocês vão completar essa atividade. Pensando em todas as tarefas e o tempo gasto. E vocês vão estabelecer aí uma ordem. O que eu posso fazer? Quais são os passos que eu vou fazer para buscar alguém para trabalhar comigo? Fez sentido pra vocês? Gente, me digam aí se fez sentido. Sim ou não? Deu certo? Pegaram a senha? Alguma dúvida? Anseios, medos? Me falem. Digam aí, tudo certo? Tudo no esquema? Sim. Então, gente, é isso. Senha equipe. Apliquem isso. E, gente, hoje acompanhem os meus stories porque vai ser muito legal o nosso dia de hoje. Essa semana inteira, na verdade, mas principalmente hoje começa aí o rolê todo. Foi um prazer estar com vocês. Terça-feira que vem, 8h30 da manhã, estamos aqui de novo para o próximo Café com as Leoas. Se você não tá no grupo, no nosso canal no Telegram, vai lá no link da minha bio e se inscreve, porque por ali você vai receber todos os resumos. Aliás, a gente avisa das lives e tem os nossos resumos dos nossos Cafés com as Leoas, tá bom? Longe de fazer equipe, mas é um caminho. Ter a consciência do que precisa ser feito já é um meio caminho andado. Tá bom, gente? Ó, beijo pra vocês. Até o próximo café.